número 10/2024. Projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Assunto: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2025 e da outras providências. Apresentação do projeto. Uma boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a todos que nos assiste ao vivo pela TV Câmara, os internautas. Eu vou estar aqui apresentando hoje, pela segunda votação, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes e elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício do ano 2025. Projeto do prefeito Isaías Santana, que manda para essa casa, aonde essa casa vota o orçamento que vai ser investido na cidade a partir do ano que vem. Então, é importante a população saber, né? E esse ano, que é um ano eleitoral, muitas vezes a gente vê muitas promessas, mas é importante o pessoal se atentar a isso, pastor. E esse projeto que foi votado hoje, da conscientização política, é importante as pessoas se conscientizar, né? E não adianta fazer muita promessa, porque o próximo governo do ano que vem vai ter que trabalhar com o orçamento que a gente votar esse ano. Então, é importante acompanhar, né? Aqui teve um aumento significativo em relação à questão do esporte, né? Que eu tenho certeza que melhorou bastante o esporte aqui na nossa cidade, e com essa melhora aqui em relação ao orçamento do ano que vem no esporte, com certeza vai poder trabalhar mais para melhorar cada vez mais todo o esporte na nossa cidade, incluindo também o futebol amador, os campos, para que isso possa ser arrumado. Então, os vereadores aqui já têm conhecimento, né, de todo o projeto, um projeto longo, né? Não vou estar lendo todo o projeto, porque tenho certeza que todos os vereadores já leu o projeto, já releu, e vai ter a sua consciência política de estar votando aqui, para que a gente possa caminhar, e eu vou estar lendo aqui e apresentando só a mensagem do prefeito Isaías José de Santana. Mensagem. Cumprimentando os nobres membros desta Igreja Casa Legislativa, tenho a honra de submeter à análise de Vossa Excelência o presente projeto de lei, diretriz orçamentária, a qual dispõe sobre as metas e as prioridades orçamentárias do município de Jacareí para o exercício de 2025. Inicialmente, faz-se necessário ressaltar o sólido embasamento legal desta propositura, a qual está fundamentada nas normas e diretrizes legais que compõem o sistema orçamentário brasileiro, em especial o artigo 165, seguintes da Constituição Federal, a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. A qual estabelece as normas para a elaboração e controle dos orçamentos no âmbito da gestão pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, e também as orientações expedidas pelos órgãos de controle e demais normativas aplicáveis. Como já se conhecimento desta casa, o orçamento público compreende seu conjunto de peças orçamentárias que, articuladas entre si, materializam o planejamento e a operacionalização e a execução das políticas públicas municipais. Nesse sentido, compõe o regime jurídico, financeiro e orçamentário do município, o Plano Plurianual, PPA, a Lei Diretrizes Orçamentária, LDO, e a Lei Orçamentária, LOAS, com fundamento nos objetivos estratégicos definidos pela administração municipal para o quadriênio 2022-2025, de Plano Plurianual, PPA. Cabe à LDO traçar as diretrizes gerais, metas e prioridades do setor público para o exercício financeiro de 2025, as quais servirão para orientar a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2025, o LOA. Por meio dessa estrutura normativa,
objetiva a integração entre as peças orçamentárias e, consequentemente, um planejamento de curto, médio e longo prazo eficiente. No que tange à lei de diretrizes orçamentárias, deve-se dispor sobre alterações na legislação tributária, fixar limites para o orçamento dos poderes executivo e legislativo, municipal, em especial estabelecidos para os gastos com o pessoal, entre outras disposições. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO, conterá ainda normas sobre política fiscal, contingenciamento dos gastos e transferências de recursos para as entidades públicas e privadas, bem como as regras para a abertura de crédito adicionais. A matéria em questão vem disciplinada na Constituição Federal, na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Portaria número 407 de 2011. Da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e na Portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Lei Orgânica Municipal e no Plano Plurianual, PPA. O planejamento orçamentário do município insere-se em um contexto de constante reflexão e debate coletivo a respeito dos rumos da cidade, evidenciado principalmente através de ativa participação social, materializado na LDO. Durante os meses de março a abril, o município exerceram papel fundamental no levantamento dos problemas de potencialidade regional de Jacareí. Tal contribuição ocorreu por meio do projeto Participa Jacareí, no qual a comunidade foi convidada a discutir seus anseios para o ano de 2025, por meio de reuniões abertas em alguns dos diversos bairros da cidade, e também de forma online. Desta forma, esta proposta possui atender os princípios da gestão democrática da cidade estabelecido no artigo 2º do Estatuto da Cidade, da Lei Federal número 10.257/2001, bem como os princípios basilares da administração pública, em especial a legalidade e a razoabilidade e a eficiência, transparência e a participação social na definição, gestão e monitoramento dos gastos públicos. No que se refere ao exercício financeiro de 2025, destaca-se que este projeto de lei de diretrizes orçamentárias levou também em consideração as projeções econômicas para o próximo ano, as quais, ainda que mais otimistas em relação ao ano anterior, permanecem pragmáticas. Conforme boletim Focus de 19 de abril de 2024, divulgado pelo Banco Central, a perspectiva mais recente de recuperação econômica é traduzida na previsão de 2,02% de crescimento do PIB sobre o ano anterior. Além disso, atualmente o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, encontra-se em 3,73%, valor aproximadamente 40% inferior ao mesmo período do ano passado, mas possivelmente superior a 2025. Para 2025, a expectativa atual é de que o índice inflacionário fique em torno de 3,6%, soma-se a isso a perspectiva de que a taxa básica de juros Selic reduza seu valor, porém ainda permaneça em patamares mais altos, por volta de 9%, o que pode impactar o padrão de consumo da população e o desempenho de empresas e uma possível diminuição nos investimentos por parte do governo federal. Em síntese, levando-se em consideração a participação popular efetiva e o cenário econômico acima explícito, este projeto de lei traz prioridade
da Prefeitura de Jacareí, da Fundação Cultural da Jacareí José Maria de Abreu, da Fundação Prolar, do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, IPMJ, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, o SAAI, e do Serviço de Regulação de Jacareí, SRJ. Por fim, ressaltamos que este projeto de lei possui sólido escopo legal, conforme dispõe o inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, do artigo 134 da Lei número 2.761, de 31 de março de 1990, Lei Orgânica do Município de Jacareí e demais disposições normativas vigentes. Além disso, destaca-se que este projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os seguintes objetivos de desenvolvimento sustentável, justificando nesses termos a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2024, Prefeito Isaías José de Santana. Então, está aí, projeto importantíssimo para a nossa cidade, né, o orçamento do município para o ano que vem, né, e a gente sabe que precisa bastante aqui ainda para ser feito em Jacareí. Avançamos e muito, principalmente em relação ao serviço de drenagem aqui da nossa cidade, grandes obras sendo feitas aqui para atender o povo e a população, mas precisamos avançar. Eu acho que quando você tem compromisso com o povo e com a população, quando você tem seriedade com o dinheiro público, com certeza as obras aparecem e começam a trazer melhoria para a população de Jacareí. Foram muitos investimentos feitos ao longo desses últimos 7 anos aqui na nossa cidade de Jacareí. Né? A gente pode aqui destacar algumas delas, como praticamente 180 ruas asfaltadas aqui na nossa cidade, né? E a gente fica muito contente de saber que essas ruas foram todas asfaltadas, levando melhoria, saneamento bairro, nos bairros mais distantes, sem cobrar um cruzeiro da população. Né? Aproximadamente 1.800 processos de regularização aqui na nossa cidade. Então, eu acho que é importante, né, a gente está discutindo, está conversando, trazer para cá o orçamento para o ano de 2025, avançamos muito em relação à questão do esporte aqui na nossa cidade, né? Várias obras aqui na nossa cidade, de melhoria no esporte, né? E ainda está continuando a fazer várias obras de melhorias, e eu tenho certeza que a gente vai avançar ainda mais para dar uma melhoria para o nosso povo e para a nossa população aqui de Jacareí. Então está aí, projeto importantíssimo, a responsabilidade cabe a essa casa de estar votando o orçamento para o ano que vem. Cada vereador aqui sabe de quanto a cidade arrecada, né, e quanto pode ser investido, quanto pode ser gasto a partir do ano que vem, e eu tenho certeza e torço para que o ano que venha possa governar com seriedade também, igual está terminando agora esse governo, que governou com seriedade, enfrentou toda uma pandemia aqui na nossa cidade, quase 2 anos, né, onde tinha que escolher entre a vida ou fazer obra. Optamos por vidas, né? Foi investido muito dinheiro na área da saúde, para que a gente não deixasse o nosso povo morrer à míngua, né? E foi aí a Covid assolando várias pessoas, foi um investimento muito alto, investimento esse que, se não existisse a Covid, com certeza seria investido nas obras, saneamento básico, poderíamos ter feito mais obra na nossa cidade, mas foi importante investir na saúde naquele momento, para preservar a saúde do nosso povo aqui de Jacareí. Então está aí, tenho certeza que os vereadores vão votar favorável, para que a gente possa continuar melhorando cada vez mais a cara da nossa cidade de Jacareí. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, quero aqui cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, cumprimentar os funcionários da casa, os nobres vereadores e vereadoras. Eu não ia subir aqui não,
até porque essa segunda votação, a segunda discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Semana passada discorri bastante a respeito de alguns temas, e para não ficar repetitivo, falei, olha, vou externar meu posicionamento mais uma vez favorável à Lei de Diretrizes. Esse é o momento que a gente constrói o orçamento para o exercício seguinte, exercício 2025, e nós temos 3 momentos. O primeiro deles, quando a gente vota no primeiro ano de mandato, o plano plurianual, que ele vale por 3 anos do mandato atual e 1 ano do mandato seguinte. E a cada ano, nós temos a votação no meio do ano, que está acontecendo agora, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio nome já diz, diretriz, são os sonhos, aquilo que a gente está projetando para 2025. E no final do ano, a gente aprova a legislação. E eu disse que não ia subir, mas eu quero falar completamente contrário ao vereador que acabou de falar aqui, com todo o respeito. Utilizando o Covid no ano de 2024, falar que optaram por vidas e não por obras, parece que a gente está falando para a população, olha, fecha os olhos com relação ao vergonhoso viaduto que foi construído, fecha os olhos para a terceira ponte, viaduto que era para custar 1,5 milhão, custou 6 milhões e 400, a ponte 17 milhões, ficou em 35 milhões, e o tanto de empréstimos que fizeram, empréstimo para pagar a partir do ano que vem, outros gestores, me refiro aqui ao CAF, 60 milhões de dólares, me refiro aqui a 30 milhões que foi de empréstimo no SAI, aquisição de um prédio de 25 milhões do SAI, comprar um prédio de 40 milhões na educação, olha o tamanho da dívida que está sendo deixada, e vem falar para mim que optaram por vidas, optaram por gastar mal o dinheiro público, essa é a verdade. Gastar com aquele viaduto, daquele jeito, num polo industrial, que não passa um caminhão, um viaduto torto, um cartão postal negativo do município de Jacareí, a pior obra que já existiu de engenharia, que tem a participação do secretário de infra no passado, que hoje é pré-candidato, que tem a participação do pré-candidato que vocês defendem, que foi secretário de governo, secretário de planejamento. É isso que tem que falar para a população, falar a verdade. Mas o que está no papel é muito bonito. Como eu disse na semana passada, reconheceram, depois de 7 anos, estão saindo de um orçamento pífio no esporte. Falou aqui que fizeram pelo esporte de 32 modalidades, somente 2 contempladas pelo FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, 2 modalidades de 32 que existia. Iniciação esportiva, aonde? Com 4 modalidades? Isso não é massificar o esporte. Os números que foram apresentados, se quiser, está aí registrado na casa, pedido de informações que eu fiz. 5.872 pessoas atendidas pelo esporte. No ano 2015, só de criança e adolescente tinha 9.200. 9.200. Então, desculpa, gente. A cidade cresceu, se desenvolveu, papel está aceitando tudo, mas o importante é a gente enxergar para o futuro com pessoas que vão tirar isso daqui do papel. Então, essa lei de diretrizes, alguns costumam falar, são os sonhos, que a gente projeta. E eu citei aqui o esporte, que está dobrando de valor a partir de 2025, nem para esse governo vai ser. Ficou com orçamento aí por longos anos de um pouco mais de 8 milhões, sendo que só de folha de pagamento ultrapassava 5 milhões e meio. Então não dá para fazer esporte dessa forma. Não dá para apoiar o esporte desse jeito. Valorização do servidor. Nesse ano, antes ainda de um período que a legislação estipulava, podia ter dado aumento real para o servidor. Escolheram dar 4,62, 0% de IVA, que é o Vale Alimentação, e 0% de Vale Refeição. Isso é valorizar o servidor? Lógico que não. E aqui já cabe também uma reflexão, que o Supremo Tribunal Federal está votando com relação à constitucionalidade
de um dispositivo da emenda constitucional 103, que são os 14%, que foi incluído aqui. Eu, inclusive, na ocasião, votei a favor, mas agora a gente não pode pegar a fotografia de 2022 e transportar para 2024 como se fosse igual. Hoje o orçamento é diferente, ou o que se coloca no papel não é verdade? Então é diferente. Dá para aumentar a alíquota suplementar, dá para retirar os 14% dos aposentados e pensionistas. E agora vamos falar do assunto habitação. 8 milhões, doutor Rodrigo Salomão, 8 milhões no orçamento da habitação. O que nós vamos fazer com 8 milhões? Nada. Porque para nós, pessoas físicas, 8 milhões é muita coisa. Mas para o poder público, para aquilo que nós estamos projetando, que as pessoas estão precisando de habitação, pode falar, doutor. Lembrar que quase todo esse dinheiro é custeio com salário, né? Sim, até porque o senhor intermediou junto ao governo do estado. Quero agradecer aqui ao governador Tarcísio e ao governador Felício, 200 unidades pelo CDHU e mais 28 através do Vida Longa, né? 228 unidades, o doutor Rodrigo Salomão conseguiu intermediar, mas isso vai ser feito no ano que vem. Então vai ter uma contrapartida que já vai consumir parte dos 8 milhões. Então falta um pouco mais de projeto consistente para que a gente dê amparo e suporte para essas famílias. E aqui eu quero só finalizar, porque eu vi, doutor Rodrigo Salomão, nós conversamos por 3 ocasiões, o pastor Rogério Timóteo estava presente também, com o prefeito de São José dos Campos, o Anderson, que tem uma gestão diferenciada, que inclusive alugou uma fazenda em Roseira para geração de energia solar. E a maioria do transporte lá, que é veículo público, ele é reabastecido de madrugada, né, com essa energia solar, porque são veículos com esse tipo de tecnologia, e isso economiza demais. Mas plantaram semente lá atrás. São José foi a primeira cidade inteligente do Brasil, e a gente vê no orçamento projetando para 2025 aqui a instalação de fazendas fotovoltaicas. Poxa, nós estamos muito atrasados, por isso que os números não mentem. Quando sai o número de geração de emprego da cidade de Jacareí no ano de 2023, que nós estávamos na posição 76 e passamos para a posição 275, já demonstra que nós não tivemos um olhar para o empreendedor, para o comércio local, a fim de gerar emprego, porque isso fomenta a economia, faz com que a gente tenha uma possibilidade maior e atrai novos investimentos. Secretaria de Desenvolvimento hoje parada. Se tem alguma coisa, os vereadores que são da base, quiser falar, fique à vontade. Aqui a gente também não é dono da verdade absoluta. Se tiver algo, olha, está saindo uma empresa agora aí. Se eu não estou enxergando algum ponto aí que vai gerar não sei quantos empregos, pode me contar que vai ser um prazer subir aqui e dar os parabéns. Mas não existiu em nenhum momento apoio ao comércio, não existiu apoio ao empresário local. Então essas pessoas não vê a hora, puxa, acabar esse governo aí para a gente tentar respirar novos ares. E eu finalizo aqui falando a respeito da saúde. Nós temos um grande desafio, e não é exclusividade de Jacareí, é no Brasil todo. O orçamento da saúde está sendo ampliado, mas a grande missão, doutor Rodrigo Salomão, até porque foi fruto de um longo debate aqui nessa casa, que o senhor ajudou, vereador Abner, vereadora Sônia, vereador Luiz Flávio, vereador pastor Rogério Timóteo e eu, quanto à devolução da Santa Casa. E a gente insistiu que, se nós não tivermos o pronto-socorro, isso vai ser feito de uma forma imprudente, irresponsável. Então é uma missão que o próximo gestor tem, da gente conseguir o pronto-socorro para aliviar um pouquinho o atendimento na Santa Casa e quem sabe, com o apoio do governo do estado de São Paulo, ter o nosso hospital ou o hospital regional aqui na cidade de Jacareí. Mas sou favorável a esse projeto,
e torço por dias melhores. Forte abraço. O projeto continua em discussão. Gostaria de fazer os meus comentários aqui mesmo. Para você que está em casa, está nos assistindo, é um projeto muito importante. O nome dele é Lei de Diretrizes Orçamentária. Como o próprio nome já diz, são diretrizes, ou seja, o próximo prefeito que irá assumir, diante de um orçamento já previsto para 2025, esta lei ela dá um direcionamento ao próximo governante, que irá conduzir a cidade de Jacareí. E para isso, para que ele saiba por onde ele começa, por onde ele vai começar, né? Então, a lei de diretrizes orçamentárias é exatamente isso, é mostrar no papel todas as previsões necessárias e importantes que possam acontecer no município de Jacareí. Tá? E aonde cada secretaria, o que vai destinar para cada secretaria, para que o próximo prefeito que irá assumir em 2025, ele tenha noção de onde ele pode começar o trabalho dele. O senhor quer usar a parte? Sim, vereador, se me permite uma parte, eu só queria, vereadora, comentar aqui, o vereador que antecedeu, ele disse ali que na minha fala, né, eu disse o seguinte, que a gente optou pela saúde, né, e que não investiu em obras. Eu acho que esse governo a qual eu faço parte, ele é diferente do governo passado, a qual o vereador fez parte, que as pessoas chegavam na Santa Casa, morria a míngua, que os médicos na Santa Casa, para fazer cirurgia, tinha que usar a lanterna do celular, e entre escolher a vida, vereador, e fazer obra, nós optamos sim pela vida. Se o vereador opta pelas obras, eu não sou contra, mas naquele momento nós tínhamos que escolher, e eu acho que nós escolhemos certo, e Jacareí salvou muitas vidas. Esse é o nosso papel aqui, de fazer a diferença. É por isso que nós estamos fazendo a diferença, para não repetir o governo do PT, que infelizmente levou essa cidade ao caos, a qual o senhor fez parte e nada fez na época. Vereador, me concede a parte? O vereador está certo, eu realmente saí do PT, porque eu vi tanta coisa errada que eu saí. Por isso que eu estou no Republicanos e muito feliz. Hernani, eu não consegui a parte, só um minutinho, deixa eu terminar de falar minha parte aqui. Na verdade, eu acho que assim, a gente precisa tomar cuidado muitas vezes, eu tenho muito cuidado para falar, porque a gente trabalha pela população de Jacareí, a gente quer o melhor para a população. Cada grupo escolhe as melhores formas para governar e da melhor maneira possível. Então, eu vejo o seguinte, é um comprometimento com retidão, é um comprometimento com honestidade, é um comprometimento de levar melhorias para as pessoas que mais precisam. Então, eu fico meio com receio com esses debates às vezes, né, Paulinho, que me desculpe, mas é necessário dizer sim, né, Paulinho, que nós estamos sim, um governo que saiu, pegou realmente uma UPA construída, mas não equipada. É muito diferente você pegar um prédio construído e equipar e colocar ele em funcionamento. Não é fácil. E o governo teve a capacidade de colocar isso para funcionar. Hoje é o que nós temos em Jacareí, uma UPA atendendo. Várias tratativas foram feitas, é um governo que entrou também com relação, passou pela situação da Covid, a gente sabe de tudo isso, sabemos que temos que alcançar muito mais, isso nunca foi negado nesta casa e nem nas minhas falas. Por exemplo, nós temos que avançar muito ainda na saúde. Eu sou usuária SUS, eu sei os caminhos que eu traço e o que eu posso indicar
para os munícipes dessa cidade de como agir diante de um serviço prestado pelo poder público. Mas o SUS é mantido pelo federal, né? O SUS vem do federal, ele não é municipal. As UBS são feitas as gestões pelo governo municipal. A UPA é uma gestão municipal, porém vem com as emendas estaduais e federais, são pactos que são feitos para um melhor atendimento. Dói na gente quando a gente vê pessoas sofrendo assim dentro de uma UPA, mas a gente tem que entender, que eu já falo várias vezes isso aqui, a situação da saúde, ontem eu estive em São José dos Campos, estava um caos, estava transbordando de gente lá no pronto-socorro. Então, assim, na Vila Industrial. Então, eu acho assim, é muito fácil falar, é muito fácil atingir, mas é difícil fazer a boa gestão, ter boas notas, limpar o nome do município, deixar o município com crédito para ter financiamento para a realização de obras, ou tem aqueles que acham que o dinheiro vem do céu e que você não precisa fazer financiamento, deixar dívida para os próximos governos é coisa, não sei, do passado, mas não, isso é real. Ninguém adquire hoje, é difícil quem adquire uma geladeira hoje sem fazer um financiamento, que de lá uma casa própria. Então, se transformar isso para uma nossa grande casa, que é o município de Jacareí, quando eu vou tratar de uma descarga, eu não trato só da descarga da minha casa, eu trato da descarga de 250 mil habitantes. Então, a gente tem que falar sem jogar para a população coisas desnecessárias. Eu acho que a população não quer saber disso. A população quer, sim, resultados. Cada gestor entrega os resultados da melhor maneira possível. Cada gestor atua da melhor maneira possível. E cada um do seu jeito. Cabe à população escolher, sim, o jeito que ele quer que a cidade seja conduzida. Que ela tenha oportunidades. Teve um grupo de 20 e poucas pessoas também, Paulinho, que travou o plano diretor, que impediu também o desenvolvimento da nossa cidade. Concorda, Paulinho, dos condutores? Que esse grupo travou todo o plano de ação que a cidade estava promovendo. Graças a Deus, o desembargador disse que chega, não tem mais história para isso, o plano diretor tem que sair. E ele não vai aceitar mais nenhuma modificação. Então, é isso que a gente quer, que as pessoas trabalhem em favor da cidade, que não venha mostrar trabalho somente assim nos últimos dias da prorrogação, entende? Acho que eu vim aqui para trabalhar, vejo que o governo está trabalhando também, cada um na sua área e com as suas dificuldades, com as suas limitações, né? Mas voltando ao assunto LDO. LDO é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um norte, mais uma vez para você que está nos assistindo, ele é um norte para dizer o que o próximo prefeito poderá fazer no ano de 2025 e os subsequentes, certo? E depois vem outras leis, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que seria para as discussões assim para o ano que vem também. Certo? Bom, é isso. Eu acho que a gente precisa ficar atentos às sinalizações, o que é dito, né? As obras de drenagem que estão sendo feitas na nossa cidade de grande importância, né? Eu não tinha ciência, enquanto ser uma pessoa comum, não sendo vereadora, eu não tinha ciência do tamanho, da grandiosidade do bairro, por exemplo, do vereador Abner, que é lá perto do Diogo Fontes. Não, onde o senhor mora. Onde o senhor mora. O quanto, quando eu cheguei aqui, que eu descobri que o senhor morava lá, que eu também não sabia, e o quanto os moradores lá sofriam com as enchentes. Jardim Luiza, outros bairros. Eu tinha conhecimento ali da Minas Gerais, que, por sinal, já está um projeto se preparando para a execução de obras ali na Rua Minas Gerais. Então, é esse olhar, é perceber as necessidades do município e atuar. Não adianta a gente construir grandes prédios e depois não dar conta de dar condições gerais, né? A saúde é importante, a infraestrutura é importante, o esporte é importante, a cultura é importante, são várias importâncias. Porém, a gente dá vários sims,
Mas, para dar o sim, a gente precisa dizer não a outras coisas. Então, eu dou sim lá para a saúde, mas, às vezes, eu estou dizendo não para algumas obras de meio ambiente, porque não dá, né? A gente vai fazendo as mediações. Mas é isso. Deixar claro para você que essa discussão, esse projeto, é uma lei de diretriz orçamentária importante, tem que passar pela casa, tem que ter o olhar do vereador e a gente está aqui atento a todas as sinalizações. Conte com a gente aqui e meu voto aqui é favorável, não tem como votar contra. Eu não vejo possibilidade de votar contra um projeto de LDO. Nesse sentido, bem preparado, com vários demonstrativos e fazer apontamentos. Cabe a cada um fazer o seu apontamento, seja positivo ou negativo. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar você que nos acompanha e você que está acompanhando a sessão. Você viu que sobrou dos dois lados para mim aqui, né? O Paulinho, que representa aqui a base do prefeito, líder do governo do prefeito, disse que o Partido dos Trabalhadores não serviu para nada em Jacareí. E o Hernani disse que depois de ver tanta coisa errada, saiu do PT. Uma pena, Hernani, que você ficou 12 anos lá no PT, não é? Só depois que você perdeu a eleição que você viu que tinha coisa errada e migrou de partido, não é? Quando a gente está num lugar, principalmente no poder público, que a gente vê coisa errada, a gente precisa denunciar, não é? Porque a gente não pode compactuar com as coisas que são erradas. Mas o senhor demorou muito tempo para dizer que lá tinha muita coisa errada, né? O senhor foi secretário, o senhor foi diretor, o senhor foi advogado, assessor do Marco Aurélio, que foi um grande prefeito para a cidade, o Hamilton, né, que o senhor também foi secretário dele. Então é importante também a gente reconhecer que eles tiveram um papel fundamental na sua história política, e vir agora aqui e dizer que o PT só tem coisa errada é muito ruim, porque não vejo esses ex-prefeitos como ex-prefeitos que só deixaram coisas erradas de Jacareí. E posso te listar uma série de projetos que inclusive você elogiava. Por exemplo, o Parque da Cidade hoje, que é frequentado por milhares e milhares de pessoas fazendo atividade física, crianças aos finais de semana, é obra do PT, é obra do Marco Aurélio, é obra do Hamilton. O anel viário, que hoje liga o centro da cidade até a Avenida Getúlio Vargas, é obra do Hamilton, é obra do PT. A UPA Dr. Telmo, que hoje é tão importante porque desafogou a Santa Casa, é obra do Hamilton, é obra do PT. O SIM, que hoje tem um dos melhores laboratórios do Vale do Paraíba, que atende muitas pessoas na cidade de Jacareí, é obra do PT, é obra do Marco Aurélio. O Cidade Salvador, que não tinha asfalto, foi asfaltado inteiro no governo do Marco Aurélio. O Parque dos Príncipes, que não tinha energia, que não tinha asfalto, como o senhor bem lembra, é obra do PT. Nós podemos pegar aqui o Igarapés, que só veio a receber asfalto no início do governo do prefeito Marco Aurélio, um bairro que tinha 60 anos de existência. O Rio Comprido, 50 anos de existência, que nunca tinha visto uma rua asfaltada, é obra do Marco Aurélio, é obra do Hamilton, é obra do PT. Eu poderia aqui ficar falando uma série de obras que eles fizeram, que o senhor participou do governo. Então não dá para a gente dizer que os ex-prefeitos Marco Aurélio e Hamilton só deixaram coisas ruins para Jacareí. É certo que não foram perfeitos, porque nós, na nossa atuação política, nunca seremos perfeitos, mas dizer que só tinha coisa errada, aí o senhor me desculpa, nós temos muita amizade, conheço de longa data, mas não podia deixar de vir aqui. E não tenho procuração para defender nem o Marco Aurélio, nem o Hamilton, mas me senti atingido porque participei desses governos e foi nesses governos que a gente promoveu muitas mudanças em Jacareí. A palavra é sua. O senhor me concede? Claro. Eu até agradeço a parte. Eu acho que o senhor está colocando uma fala que não foi o que eu falei, que só tinha coisa errada. Eu falei que eu vi coisas erradas. E o senhor sabe muito bem que dentro das decisões você tem aquilo que é legal, que tem que ser cumprido, e aquilo que é discricionário. E as coisas, quando são discricionárias, são do livre-arbítrio do gestor. Então, quando se tomou algumas decisões que poderiam, que são legais, mas que eu entendia como erradas, é nesse sentido que eu discordo e busquei um outro caminho. Mas aqui continuo tendo o sentido de gratidão
por todas as oportunidades, todas as portas que se abriram, mas me sinto no direito, dentro do campo democrático, de escolher um outro caminho para a minha vida. Claro, eu Obrigado. não estou questionando você ter escolhido ou não. O que eu estou aqui questionando foi a sua fala, que depois pode pegar aí, através das gravações, você vai ver que foi nesse sentido e, portanto, faço aqui essa defesa, né? Não é uma defesa partidária, mas é uma defesa porque aqueles que estão nos ouvindo sabem o que era ali no Parque da Cidade, que era utilizado para prostituição, que era utilizado para o consumo de drogas. As pessoas sabem do que eu estou falando, sabem que o anel viário é tão importante, porque antes nós só tínhamos uma via de acesso, que era a Rua Barão. Imagina hoje, se não fosse o anel viário iniciado pelo Marco Aurélio na sua gestão. Como estaria a Rua Barão hoje? Totalmente interditada, porque era só a única por ordem, saída presidente. que tinha A gente está falando da região LDO. Rua Barão, não é? A gente está Então, presidente, só por ordem. A gente está falando da LDO. Estão falando de coisa do passado, de partido, de prefeito. Depois que eu subir na tribuna e começar também a falar do meu direito, eu não quero ser interrompido, porque está errado. O projeto é LDO, coisas que vão ser construídas em 2025. Vai iniciar em 2025, é um plano. Estão falando, desenterrando as coisas do passado, uma guerraiada entre o outro. Está errado, está errado. Tem que cortar isso aí, está errado. Então, vereador Hernani, em que pese nós termos discordâncias políticas, é possível que a gente venha aqui e tenha discussões que são maduras, discussões não infantis, discussões que não nos levam a lugar nenhum, a não ser o desrespeito, a não ser as pessoas olharem e diminuírem mais ainda a classe política. Eu prefiro subir essa tribuna, prefiro discutir questões da nossa cidade, projetos importantes. O que é irrelevante, irrelevante ficará na história. Quero debater também aqui a lei de diretrizes orçamentárias, não é? Quando a gente analisa aqui, nós precisamos tomar uma decisão, nobres vereadores e vereadoras. Nós estamos colocando aqui nesse ano, e eu fui um defensor disso, de que a Santa Casa, ela não seria devolvida, na minha opinião, e eu defendi isso aqui, porque nós precisaríamos ter um hospital ou ao menos um pronto-socorro no nosso município. Eu defendi essa tese aqui, assisti todas as entrevistas dos candidatos a prefeito e todos, vereador Valmir, são unânimes em dizer, inclusive o pré-candidato a prefeito do governo Isaías, que Jacareí precisa ter o seu pronto-socorro. Agora, nós precisamos tomar a decisão, porque se nós vamos tomar essa decisão como que o pronto-socorro, pastor, seja o projeto prioritário, já vou lançar o desafio aqui. Nós precisamos fazer um acordo entre os vereadores, aqueles que pensam a cidade, aqueles que refletem a saúde, que nós precisamos canalizar as nossas emendas impositivas para a construção do pronto-socorro, porque não teria sentido nenhum a gente cobrar como prioridade absoluta o pronto-socorro e parte das emendas impositivas que é relacionada à saúde, a gente não encaminhar para a construção do pronto-socorro. Porque a gente sabe que o orçamento da cidade é muito justo, Valmir. A gente sabe que os recursos são finitos. Então nós precisamos costurar esse acordo. Nós aqui dessa atual legislatura e os demais que forem eleitos. Porque se a gente não canalizar as emendas impositivas na área da saúde para a construção do pronto-socorro, dificilmente o prefeito vai ter condições financeiras de começar essa construção. E isso não está no orçamento, isso aqui não está na LDO. Então a discussão que está lançada aqui, porque o próximo prefeito que for construir o pronto-socorro, primeiro passo ele vai ter que alterar o orçamento do município, porque você em casa sabe que é diferente da casa da gente. A gente não faz gasto conforme a nossa conveniência, o poder público só gasta o que está na lei. E a gente gasta na lei orçamentária o que está previsto na lei orçamentária. E se não está prevista a construção do pronto-socorro, não há como o próximo prefeito fazer essa construção sem ao menos fazer as alterações no orçamento. E aí é um desafio para os vereadores atuais e vereadoras, e também um desafio para os que serão eleitos, que precisarão honrar esse compromisso com a população. Porque todo mundo está dizendo
que a prioridade absoluta de Jacareí na área da saúde é construir o pronto-socorro. A prioridade absoluta do município de Jacareí é construir o hospital. Então esse é um acordo que nós temos que fazer. As emendas que dizem respeito à área da saúde, para a saúde encaminhar. Porque senão a gente não vai conseguir avançar nesse projeto que defendi aqui, que julgo fundamental, que é a construção do nosso pronto-socorro municipal, partindo para a construção do hospital. Eu sei que é um recurso volumoso, que nós temos que ter em caixa para construir um pronto-socorro, e por isso os vereadores precisam contribuir. E precisam contribuir como? Encaminhando as suas emendas impositivas, ao menos, porque também há outras formas de a gente conseguir recursos com deputados, conseguir recursos com os deputados estaduais, federais. Então eu vejo isso aqui como uma questão de prioridade absoluta e que não consta aqui no orçamento. Também um assunto que me chamou muita atenção é com relação às unidades de subprefeitura. Olha para que a gente tenha uma ideia. Folhas 95, esqueci meu óculos hoje, está meio difícil de enxergar aqui. Folhas 95, está se gastando na LDO com o pagamento de salários dessas subprefeituras, R$472 mil. Maria Amélia emprestou aqui, vamos ver se dá certo, Maria Amélia. Até que te deu, viu? Obrigado, viu, pela gentileza. R$472 mil com o pagamento de estrutura de cargos e salários nas subprefeituras. E como investimento, está aqui uma rúbrica de R$54 mil. Ora, a estrutura de cargos e salários está 10 vezes maior com que os recursos relacionados à execução dos serviços. E não é só ter o subprefeito, é preciso que esse subprefeito tenha recursos para poder aplicar nessas regiões. Então essa é uma questão que eu também chamo a atenção no nosso orçamento. Dizer que a vida do próximo prefeito não será fácil, não é? Porque nós estamos acompanhando as prestações de contas da Secretaria de Finanças, e a última prestação de contas do último quadrimestre apontou que nós tivemos um déficit de quase R$150 milhões do ano passado. O que é o déficit? É o que não fechou a conta, não é? É mais fácil de a gente entender. Só que esse déficit, ele passa para o exercício seguinte, e nós estamos vendo na prática por que passa. Foram cortadas 1.000 cirurgias da Santa Casa nos últimos meses. 1.000 cirurgias deixaram de acontecer na Santa Casa. Os projetos que estavam no orçamento foram cortados. A exemplo do Centro-Dia, que vai cuidar dos idosos, não iniciou a construção. Os serviços de recapeamento, a gente percebe que está bastante precário, porque os bairros por onde estou passando, buracos no asfalto, asfalto de péssima qualidade. Por quê? Porque o serviço não está contento. Então esse déficit do ano passado, que foi transportado para esse exercício, está prejudicando a execução de serviços. Olha, para que a gente tenha uma ideia, visitei os Educamais Centro, por exemplo, condições inadequadas. Recebi agora um professor aqui dizendo, não estão me contratando para dar as aulas de natação. Educamais Esperança, os banheiros interditados. Esse déficit, vejam bem, quando se perde o controle do orçamento, ele reflete na sua vida aí em casa, porque as aulas de ginástica não estão acontecendo na forma como aconteciam, porque é o medicamento que você não está encontrando, porque é a cirurgia que está atrasada. Então o importante numa cidade é essa lei aqui, ó. É você controlar o seu orçamento e despesas, porque não se faz saúde sem recurso, não se faz esporte sem recurso, não se faz manutenção da cidade sem recurso.
Não se faz educação na cidade sem recursos. Quero aqui confessar uma coisa. Eu acho que o Isaías, na Covid, eu dou uma nota positiva para o Isaías. Cumpriu os protocolos do governo do estado, recebeu os recursos do governo federal e aplicou, recebeu os recursos do governo do estado e aplicou, e essa nota eu divido com toda a Secretaria de Saúde, divido, é possível reconhecer. Agora, pós-Covid, houve descontrole das contas públicas, e aí tem se refletido em toda a sua administração. Portanto, discutir essa lei aqui, ela é fundamental, é a lei mais importante que se discute no ano, com uma característica, quem vai cumprir essa lei não é o prefeito atual, mas é o próximo prefeito, que terá uma grande missão na nossa cidade, de reajustar as contas públicas e conseguir pagar essa dívida social existente, principalmente na área da saúde. Então eu deixo aqui esse último apontamento. Acho que a gente precisa discutir, Juliana, as emendas impositivas para que elas... É porque eu fui cortado em 2 minutos, vereador Valmir, então o senhor respeita o meu tempo também, tá? O senhor é um homem de educação, o senhor sabe disso. 2 minutos. Então, vereador Valmir, inclusive é com você que eu estou falando, vamos pegar as nossas emendas impositivas da área da saúde e encaminhar para a construção do pronto-socorro municipal. Convido você também, vereador Valmir. O projeto continua em discussão. Sessão calorenta, isso é bom. Que seja para o munícipe levar vantagem. Mais uma vez, boa tarde a todos. Subi nessa tribuna para falar um pouquinho da LDO e um pouquinho do que já aconteceu na cidade, como foi dito pelo sucessor da minha fala. Então eu vou começar também a minha fala dizendo do que aconteceu na cidade e o que a cidade vai deixar para o próximo prefeito, que a discussão vai deixar a dívida, vai deixar a cidade endividada, vai deixar a cidade largada, e eu fico imaginando como que eu quero pegar para mim dívida de alguém, se eu não estou pagando nem as minhas. Então, quando alguém sobe nessa tribuna e defende alguém que quer substituir o Isaías, e sabe que o Isaías está dizendo por aí, segundo a fala de vocês, que vai deixar a cidade falida, então por que vocês querem pegar a cidade? Vai lá para São José, então, que vocês falam tanto de São José. Vai lá. Mas eu quero deixar registrado nessa casa aqui, que o prefeito que segundo vocês dizem que vai deixar a cidade falida, vai entregar a cidade para vocês com 13 creches construídas, sem que sequer uma criança fora da creche, desde que a mãe queira colocar o filho na creche aonde tem a vaga, mais próximo de sua casa. Se não tiver mais próximo, tem a segunda opção, mas sempre algumas mães não quer aquela e fica esperando. Mas o Isaías Santana, prefeito dessa cidade, que vai deixar que quando vocês sobem nessa tribuna diz a cidade falida, é um gestor que hoje eu posso dizer para vocês, com a aproximação que eu tive dele, é o prefeito mais honesto que a cidade de Jacareí vai deixar como legado.
pode ser, às vezes, marrudo, às vezes quer fazer as coisas da forma que acha que é o correto, que para mim está sendo o correto. Ele é justo, ele é honesto. Quando ele fala que vai deixar de fazer alguma coisa, de melhoria, de obra, como diz aqui, fazer o pronto-socorro, eu sou pedreiro, fazer e levantar uma estrutura é fácil. Agora eu quero ver manter a estrutura de pé. Se o prefeito não fez o pronto-socorro, porque ele tem consciência que vai faltar recurso do Tesouro e vai faltar recurso da saúde, e faltando recurso do Tesouro e da saúde, ele vai deixar de cumprir com os pagamentos dos servidores públicos dessa cidade, como os passados deixou muitos servidores aí passar até fome nessa cidade, porque não tinha o seu pagamento em dia, porque não tinha um vale alimentação, um vale refeição. Isso Isaías tem como exemplo nessa cidade: priorizar o servidor público, seja com pouco, mas o pouco aonde ele pode alcançar, o pouco que ele tem condições de pagar. Agora mandar um projeto para essa casa para aumentar R$1.000 de aumento e o Tesouro não tiver para cumprir, a vergonha é dele. Vereador, você me dá uma parte? Sim, senhor. Viu, Roninha? Existem 3 leis orçamentárias, grandes leis orçamentárias no município, que eu falei semana passada, que é o PPA, a Lei de Diretrizes LDO e a LOA, Lei Orçamentária. O PPA, ele planeja para os 4 anos. A LDO, ela orienta o que vai ser para o próximo ano. E a LOA é a execução em si. O que vai ser feito? Eu e você, Roninha, talvez você participou mais do que eu participei de quase todas, só não participei no período que eu estava de Covid. Mas o senhor acho que participou de todas. E nesse momento do Participa Jacareí, é o momento que você ouve a população, o que a população quer. E nisso, gostaria que você perguntasse para os vereadores quem participou dos Participa. Tá? Eu sei que o senhor Valmir, o Paulinho, Maria Amélia, todos estavam participando. Eu gostaria que você perguntasse, porque é nesse momento que a gente ouve a população para ver o que a população está querendo para Jacareí. Obrigado, viu, Boninha? É isso aí, Edgar, porque a gente sobe nessa tribuna e fala assim, que asfaltou isso, asfaltou aquilo. Mas o passado cobrava o asfalto na porta da casa do morador, cobrava o imposto e cobrava o asfalto. O prefeito Isaías, em 8 anos, ele conseguiu, junto com o seu trabalho e sua equipe, 200 ruas, 55 quilômetro de asfalto, sendo 108 ruas asfaltadas e 64 recapeamentos. E isso sem cobrar R$1 do munícipe. Aí o Isaías não presta. Quando o Isaías pegou a Santa Casa, que ele chegou, já estava em intervenção, tinha uma dívida lá também. Ele assumiu essa dívida. Além de assumir a dívida, estruturou a Santa Casa, que hoje você entrar lá dentro, é perfil de um hospital particular. UTI de qualidade, mudou aquela entrada da UTI, que era um nojo, o pronto-socorro era um nojo. Hoje a Santa Casa tem qualidade para os funcionários trabalhar, qualidade para atender o munícipe. Aí eu fico aqui ainda com a minha pulguinha atrás da orelha. Se o governo e a administração da Santa Casa não conseguir entregar para o governo do estado
a nova tabela SUS, que vai pedir para a cidade de Jacareí e para todas as Santa Casas, para todas as cidades, a documentação correta. Se essa documentação não for adequada, devido à não devolução da Santa Casa, já sabe que o recurso não vai vir. Então, tá aí. Roninha, Oi. só para te dar uma informação, se precisar eu te mostro uma cartinha que o nosso prefeito já mandou para o vice-governador, sabendo que essa tabela SUS vai ser repassada. Os documentos já foram entregados e antes desse circo todo, os documentos já estavam prontos. Eu te mostro a cartinha, eu tenho aqui. Valeu, obrigado pela fala. E falando, teve um pré-candidato a prefeito dessa cidade, foi lá no Vila Ita essa semana, e teve coragem, eu não acreditei na hora que eu vi aquilo, coragem de fazer um vídeo e dizer assim: investimento contra enchente não é prioridade. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quanta gente daquela região precisa dessa obra de drenagem contra enchente, meu Deus do céu. Como que você vai asfaltar o Vila Ita? Como você vai asfaltar as ruas próximas ali, sabendo que tem mais de 40 anos que aquela população sofre contra enchente? E ainda bata no peito que é engenheiro, não, que é arquiteto. Eu sou arquiteto, só se for arquiteto de construção de maquete. De maquete na escola para tirar 10. Porque não pensar na população do Vila Ita, que sofre tantos anos com enchente, com problema ali? Ah, não. Então, não é o Isaías que está deixando a desejar pensando na população da cidade. Então, eu quero dizer assim, para você que está em casa nos assistindo, quanto tempo lá atrás a gente tinha uma segurança pública dessa cidade defasada, não tinha colete, não tinha armamento, não tinha viatura, não tinha segurança. A nossa cidade, o índice de criminalidade, de roubo de veículo, era altíssimo no passado. Hoje, você não vê uma guarda sem colete para a rua. Está terminando de fazer a liberação do armamento que foi liberado do Estado de São Paulo junto à Polícia Civil. Todos os guardas dessa cidade vão andar muito bem armados. São viaturas novas, são a Romu, são o COI. O que mais que o Isaías Santana vai deixar a desejar no município da cidade de Jacareí? Fala para mim, o que mais vai deixar? Fora praças, parque, área de lazer. Ah, mas o fulano que era do passado construiu o Educa Mais. Construir, eu volto a dizer, é fácil. Manter é difícil. Manter é difícil. Quem tem uma piscina em casa sabe. Uma piscina de 5 mil, de 15 mil litros, 20 mil litros. Quanto custa manter uma piscina de 15 mil litros? Muita grana. Muita grana. Então dá para vocês entenderem que construir Educa Mais com piscina é fácil. Agora quer ver manter. Manter. Então eu quero dizer para você que está em casa, quando a gente ouve que não fez, falta 3 minutos para me falar, eu quero falar 3 minutos de mobilidade urbana. De começar o ano que vem, no final desse ano, sair de lá do Shopping Colinas, sair de lá quem trabalha de carro, lá do Shopping Colinas, e parar lá no Esperança, no Nova, no Imperial, sem precisar pegar o centro da cidade. Ah, mas o viaduto não passa caminhão. Mas quem vem de carro de lá de São José e usa o viaduto, não está reclamando, não. Não está. Sabe quem está reclamando? Quem mora para a região Zona Leste, quem mora lá no Paraíso, no Cidade de Salvador, quem mora para aquela região dos condomínios fechados de lá, aí reclama, sabe que reclama. Porque não usa esse acesso, não passa por aqui. Não desvia do centro.
Mas quem passa ali, está contente sim com a obra. Está contente sim. Ou o caminhão não passa, vira à direita, próxima à Dutra, tem uma rotatória e você pega o acesso sentido à cidade e não vai atrapalhar nada a sua vida. Nada a sua vida. Porque sai dali da empresa de cerveja, ele, para poder pegar a Dutra, ele tem que pegar a direita e anda muito mais do que do viaduto à Dutra, para fazer o retorno e não reclama. Porque ele precisa fazer o retorno. Ah, mas não passa. Não passa. Teve vários motivos para não passar. A ponte Mário Covas ficou aí no projeto há anos, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prefeitos, 10 prefeitos, e ficou no papel. Saiu do papel na gestão de Isaías Santana, porque ele teve coragem de fazer. O homem só não tem tamanho, pequenininho, mas pensa num homem de coragem. Eu não pensava isso dele não, quando eu subia nessa tribuna aqui para cobrar os deveres e obrigações dele não, como gestor da cidade. Mas quando eu aproximei desse homem, eu aprendi a respeitar e entender, e vou voltar a repetir que o meu tempo está acabando, e eu não vou ficar aqui falando mais não. Isaías, você vai entregar uma cidade melhor do que você pegou, porque você é um homem justo, honesto e de palavra. E eu tenho certeza que eu te abracei e vou continuar te abraçando e não vou dar as costas para você. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Esse projeto que nós estamos votando vai ser para 2025. Todos aqui, 2025. Do prefeito Isaías Santana, todo vereador já sabe disso aí. Quando eu vejo aqui, dessa tribuna, vir falar as coisas, tem que saber o que fala. Porque quando você entra num partido e não dá certo e sai, você não pode falar do partido. Você tem que agradecer que você esteve lá dentro. Porque fica ruim falar o nome do partido. A sigla do partido não vai levar você para frente. Você apenas saiu candidato a vereador, a prefeito da cidade com aquela sigla. E você que vai seguir para frente usando a sigla do partido. Mas não pode dizer que saiu, o partido é ruim, as coisas, não pode. Eu nunca falei isso aqui. E já passei por vários partidos. Se não está bom, sai fora. Não está bom, sai fora. Isso que eu falo, por isso eu tenho amizade com todos que foi dos partidos que eu passei. Hoje, muita gente fala, vereador, coisa que eu admiro você na tribuna, é não falar de partido. Mas quando vieram falar aqui, falaram o partido, você não falou nada. Isso que é o problema. Então, você tem que chamar a atenção, é lá. Então, vamos lá. Vamos ver se você vai chamar a atenção. Quantos vieram, eu estou dando um exemplo, quando vieram aqui falar do passado, mas falaram do passado, não falaram nada. Então, vamos tocar o asfalto que foi feito em 2009. Asfalto do Parque Minha Lua, eu paguei o asfalto. Minha casa era 5 metros de frente, paguei R$900 e todo pagou. No passado, pagou lá atrás também, né? Vereador, isso aí é LDO de quando, do asfalto? Mas, o presidente, deixa eu falar para você, ainda bem que eu estou igual hoje.
Mas o Flavinho falou do passado, você não falou nada. Então, você tem que respeitar. Se você tivesse falado do Flavinho, aí tudo bem, mas você não falou, você deixou ele falar. Então, por isso que eu estou falando. Entendeu? Vamos tocar que as propostas lá que fizeram no passado, falaram que ia fazer da Avilino, ficaram num comício no Parque Melu, fizeram o comício e não fizeram. Passou batido. E tinha um vereador que estava no comício. Eu não falei o nome. Não vou dar tempo que eu não falei o nome. Não vou dar o tempo que não falei o nome. Assim que o Hernandes é advogado, já falou para mim que não pode falar o nome. Não pode falar o nome. Quando, 2009, que eu cheguei nessa casa aqui, a Santa Casa, quanto de passeata fizemos na cidade aqui na Santa Casa, por causa da Santa Casa, faltando remédio, fez cirurgia com a lanterna, e aí ninguém fala nada, foi endireitando. Cada prefeito que passou vai endireitando a cidade. A gente tem que agradecer os prefeitos que passaram na cidade, porque nada tem 50 anos que eu moro no Parque Minha Lua. Então tem que, não pode ficar xingando o prefeito aqui na tribuna, tem que fazendo. O que fizer melhor fez, o que não fizer, fazer o quê? A população que colocou. Não foi nós 13 que colocamos. Hoje, as obras da cidade de Jacareí, não vai ter mais enchente. As obras não vai ter mais enchente. Porque, olha, o Rio do Tanquinho, 13 metros por 3,5 de altura. Não tem lógica de encher aqui lá. Não tem lógica. Tem a Diogo Fonte. Tem lá no Jardim São Luís, que vinha aqui encher de gente aqui sobre o rio. Hoje está lá, já está fazendo, está terminando. Tem muitas coisas na cidade, está terminando. Agora, para falar do prefeito aqui, tem que, depois do mandato dele, a hora que entregar o mandato, outro próximo vir. Aí, 2025, quem estiver aqui dentro vai subir, vai falar o que ele deixou. Eu concordo assim. E não sou advogado, hein? Apenas sou um eletricista e tenho 5 mandatos. Parece que eu entendo mais, né? A população da cidade de Jacareí. Quando eu vou falar aqui, não é assim, mas não é assim por quê? A gente não tem o direito de falar? Não estou ofendendo ninguém, estou falando para a população. Parque dos Príncipes, todo o asfalto foi cobrado. Eu entrei com uma ação, na época aí, parecia uma farinha. Você comeu um frango igual a farinha, pisar no chão assim, entrei lá, Parque dos Príncipes foi cobrado. Foi cobrado todo o asfalto. Isaías Santana fez as asfaltos aqui na cidade, não cobrou um centavo. E outra, lá no 22 de abril, 12 de março, não fez, quem fez foi Isaías, fez lá. Fez aqui no Panorama, vamos ver se eu acho que eu tenho 71 anos, vamos ver se eu lembro todo. Fez a entrada da Lagoa Azul, que a gente pedia fazer, nunca fez. Fez várias ruas na cidade que foi deixado para trás. Fez. Rio Comprido, foi feito. Está lá, foi feito. Fez as entradas do Parque Belu, do bairro do Parque Belu, que não tinha entrada. Quando foi a época do lixeiro, que deu o problema da greve, lixeiro não entrou no Parque Minha Lua. Encheu a duta, não passou. Só saía ambulância com pessoa doente. Está lá, foi feito. Foi feito lá. Fez 13 creches na cidade. As creches estão funcionando. Hoje não tem fila mais de criança para entrar na creche. E aí, antes disso aí, as mães vinham no meu gabinete para colocar as crianças na creche. Hoje não tem mais. Senhor vereador, você tem o projeto, por favor. Eu não dei tempo para você, está sendo gravado. Eu não dei tempo, doutor. Você é o doutor Rodrigo, mas não dei tempo. Por favor, ele deu. Eu não dei tempo para você.
porque está sendo gravado. Eu quero mandar esse vídeo para frente. LDO. Hoje, a cidade lá do Parque Minha Lua tem a creche que foi feita, tem várias creches que ser feitas na cidade de Jacareí, tudo na época do prefeito Isaías Santana, que está aí. Você vai falar? Então, na realidade, o Isaías Santana vai entregar a cidade de Jacareí sem uma conta de rejeição aqui. Os próprios vereadores votou favorável, porque não tinha problema das contas. Os outros iam buscar gente lá em Caraguá, que estava lá na praia, para vir votar favorável. Eu estava aqui em 2009 para cá. Então, gente, nós temos que ter paciência e construir uma cidade melhor. E eu quero dizer a vocês ainda, eu sou um vereador que eu não tenho tempo para ficar em casa. Meu negócio é rua. Eu chego aqui 10 para as 8, 9 horas, vou para a rua. Eu tenho vários ofícios que eu mando para a secretaria e não tenho preguiça de trabalhar. E tenho um emprego só na cidade. Agora, vergonha mesmo na cidade de Jacareí é vereador ter 2 empregos aqui e ficar cobrando aqui o prefeito aqui nessa tribuna. Isso não passa de uma vergonha na nossa cidade. Quem fala aqui, o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Isaías, os parabéns. Nós estamos juntos para construir a melhor cidade do Vale do Paraíba, que chama Jacareí. Quem fala aqui, o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Ainda bem que ele não falou de mim, porque eu tenho 4 empregos. O projeto continua em discussão. Boa tarde ainda, né? Presidente Abner, novos colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, Sônia, uma brigaiada aqui hoje, né? Com esse negócio da lei, de uma lei tão importante para o nosso município. E eu acho que a gente tem que falar de futuro, falar para frente, né? Não ficar aí lamentando as coisas do passado. Quando o vereador Luiz Flávio diz aqui, eu acho que todo governo, ele acerta e erra. Eu acho que a missão de qualquer gestor é acertar muito mais do que errar. Ninguém vai conseguir fazer uma gestão que seja aí com 100% de acerto. Eu acho que é nessa pegada que você tem que ir. Quando o Luiz Flávio falou de várias coisas do Hamilton, eu posso citar algumas. As catracas na escola, eu acho que ele foi muito mal quando contratou, né, Maria Amélia? Tinha catraca no cantinho da parede, o corredor todo teve que devolver o dinheiro das catracas. A corrupção, eu acho que foi algo que ele deixou a desejar no governo dele. Quando a gente fez 2 CPIs aqui com desvio de mais de R$1.200.000 da Fundação Prolar, o desvio que a gente comprovou aqui na Santa Casa, na gestão do Provisão. Foi um prefeito que saiu mal avaliado, como vai sair o Isaías Santana. E a gente tem que falar aqui de honestidade, né? Colocaram tanta culpa no Covid, Abner. E a gente lembra, hoje a gente estava falando da boa política, de ser verdadeiro, de ser sincero. Colocaram tanto, chamaram o Bolsonaro de genocida, chamaram o Bolsonaro de responsável, e hoje está aí, no santinho, no jornalzinho, Sônia Hernani, do candidato, a pré-candidata a prefeito do governo, está lá a fotinho do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. É um discurso que não combina com a prática. Até pouco tempo era genocida e ele não. E hoje está no jornalzinho. O eleitor, ele espera coerência, né? E eu acho que a grande pergunta que o eleitor tem que fazer esse ano, porque 2 cidades tão próximas, São José e Jacareí, nós temos que comparar sim, porque esse abismo no desenvolvimento entre essas 2 cidades, por conta do modelo de gestão que passou por aqui. E a LDO é importante para que a gente possa planejar a cidade para o futuro. Sônia, aqui é um mundo encantado, né? É a Disneylândia. Várias dessas obras, elas não sairão
do papel, porque a gente sabe do grau de endividamento que eles vão deixar a cidade. Então, não é, a gente fala em cima de números. Quando pegou o governo, a dívida era em torno de 230 milhões de reais. Vai entregar o governo, hoje a dívida é consolidada, para quem não acompanha, de 570 milhões de reais. Aí mais do que dobrou nesses 8 anos de governo, de 230 para 570 milhões de reais. O dado é público. Né? A gente não pode vir aqui, e o vereador ele tem que ter muita responsabilidade para não vender uma falsa ilusão para a população. Não dá para a gente, lógico que a Santa Casa avançou, mas daqui a pouco tem uns discursos aqui que parece que o paciente está entrando aí no Hospital Vivale, da Rede Dor. Não é verdade. Santa Casa suspendeu os atendimentos de cirurgias porque não tinha dinheiro. E olha aqui, o Flavinho, Hernani, que estranho. Na LDO não tem nada contemplando o dinheiro provisionado para pagar a dívida da Santa Casa. Cadê isso daí na LDO? Eu não encontrei. Fazer a boa política, gente. Parar de fazer esse terrorismo barato com a população. Porque não iremos receber os 17 milhões de reais. Charlatanismo. Já sabia que ia. Tinha resolução lá de janeiro, dizendo dos hospitais filantrópicos. E vender essa falsa ilusão, e agora, para tentar contornar a vergonha que passou, vamos fazer de tudo para que saia a documentação. Já tinha a documentação até pronta. O pessoal da Secretaria de Saúde já tinha até mostrado para a gente, para entregar. Tentaram jogar a opinião pública contra a gente que estava fazendo o correto, para forçar uma devolução para a Irmandade, a toque de caixa. Isso, para mim, desculpa, é desonestidade. Porque existe a desonestidade do roubo do dinheiro e a desonestidade que é intelectual. Essa é uma desonestidade intelectual. E vou falar mais, tem coisas que a gente anda na rua, eu acho que assim, como muitos defenderam um governo honesto, eu acho que tem certas coisas, Hernani, Luiz Flávio, que precisam ser investigados. Essa ponte de 17 para 35 milhões, o viaduto torto, querem justificar aqui o viaduto torto, é melhor parar de falar mentira e pedir desculpa para a cidade, dizer, nós erramos. Então, eu acho que até voltando do recesso, é pensar em abrir uma CPI para a gente fazer a investigação. Tem muita obra estranha. Tem muita gente aqui mostrando muito interesse na cidade. Está ligando, Sônia, uma luz de alerta para nós. A gente vê, voltando aqui um pouquinho, daí já fica aí, Luiz Flávio, essa é a minha sugestão, para que a gente até prospecte, talvez uma investigação, para ver, porque essas obras estão saltando de valor, obras de péssima qualidade. Quem passou ali na Castelo Branco, é uma vergonha, o governo está aceitando uma duplicação daquela, a empresa está entregando, aquilo lá tem uma ondulação que é uma vergonha. Como é que vai pagar e vai aceitar receber uma obra daquela maneira? Avenida Santa Helena, quebraram, fizeram, desfazeram, prometeram que não ia ter mais enchente, primeira chuva que deu, alagou tudo, e daí porque precisa fazer as suas adjacências. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no descrédito de prometer coisas falsas para a população. O próprio prefeito bateu no peito, lá no Marquês, lá nos Piscinões, e falou, fez o vídeo, nos próximos 100 anos não teremos mais enchentes em Jacareí. Primeira chuva que deu, alagou a cidade inteira. A cidade está largada, a gente sente aqui uma falta de um planejamento voltado aqui para a zeladoria, ao bem-estar das pessoas.
E daí, desculpa, mas isso daí também foi o Hamilton que fez, um péssimo contrato com a empresa ambiental. Jacareí hoje, eu fiz o pedido de informação, paga R$ 1.090 a tonelada de lixo recolhido, enquanto a média das outras cidades é de R$ 150. Eles estão sangrando os cofres públicos. A gente não vê nada voltado para que a gente tenha uma modernização do transporte público aqui na nossa cidade. Eu vi a construção aqui, Secretaria de Mobilidade Urbana, 30 pontos de ônibus. Vai se catar. Contrato que é danoso para o município, que já era para ter vencido há 10 anos atrás, e o prefeito também, eu vou falar que foi o Hamilton que fez, esticou esse contrato por mais 10 anos, depois que já tinha perdido a eleição. Congelou esse modelo de transporte, engessou a cidade, assim como fez com o ambiental. Então, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de sempre falar a verdade, ser sincero com a população. Não vejo aqui nada provisionado para a construção do nosso pronto-socorro municipal, nosso hospital municipal. Tem que fazer. Tem que ser prioridade. E não adianta, Luiz Flávio, acho que é uma boa iniciativa, mas se a gente levantar as emendas aqui, então não é 4 milhões. Nós estamos falando aí de um investimento de, no mínimo, 70 milhões de reais. Pode falar. Então, vereador Rodrigo, mais 4 milhões, se computar 4 anos, são 16 milhões. 16 milhões é um recurso que chegaria aí quase 20%. Então, acho que tudo que se juntar, não é? Para construir um pronto-socorro é bem-vindo. Eu tenho certeza que a cidade vai entender que isso tem que ser a prioridade da cidade. Eu espero que o próximo prefeito assuma esse compromisso com a cidade. Lá atrás, o SASAC, e eu fiz parte da elaboração do plano de governo, nós fizemos o plano do governo quando você foi, o Isaías, candidato a prefeito, você a vice-prefeito, assumiram um compromisso, mas não conseguiram executar. E agora a gente está dentro desse jogo, desse devolve ou não a Santa Casa para a Irmandade, e a cidade não tem um hospital próprio. Lembra quando várias vezes eu subi aqui nessa tribuna e falei durante o meu mandato? Se gasta muito com a saúde do município, um dinheiro mal gasto, não vai deixar nenhum legado para a saúde da cidade. Eu falo isso há pelo menos 6, 7 anos aqui. Quando nós criticamos o dinheiro que veio para o Covid, por reformar um prédio particular. Não se criou, uma casa se faz através dos alicerces. Tem uma fila enorme da cirurgia, o centro cirúrgico da Santa Casa é pequeno. Falta leito para internação, os pacientes se empilhando lá na UPA, porque não tem como transferir para a Santa Casa. Nós estamos brincando com a vida das pessoas e usando aí falsas narrativas. Espero de verdade que a gente tenha um modelo diferente de gestão para que a gente possa levar Jacareí para o lugar que ela merece, que é para o caminho do desenvolvimento e da prosperidade. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como voto o vereador Edgar Sasaki, favorável. Como voto o vereador Hernani Barreto. Só justificando o voto, senhor presidente, eu acho que todas as discussões são válidas, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um está num campo político de atuação, e eu sempre respeito as pessoas. Se alguma fala tenha soado aqui para desmerecer alguém, não é esse o intuito. Pelo contrário, a gente quer uma cidade melhor, uma cidade com desenvolvimento, com emprego para todos. Eu só quero complementar minha fala ali na tribuna, porque a gente fala muito do orçamento, que melhorou as condições, e algo que a população não esquece. Até recebi uma mensagem aqui
Falando, vereador, teve o aumento da taxa, ninguém falou, até 102% no aumento da taxa de lixo. Se a situação estivesse confortável, não haveria necessidade de aumentar. Então, o discurso não está combinando com aquilo que ocorreu, com esse aumento podendo chegar até 102% da taxa de lixo. Mas espero que essa lei de diretrizes venha nortear para que a gente possa, no final do ano, aprovar um orçamento para 2025 que tenha coerência e que possa ser implementado. Sou favorável. Como vota a vereadora Juliana da Fênix? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, eu voto favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Senhor presidente, só para justificar, né, é claro que a taxa do lixo não é novidade para ninguém. Nós aqui, enquanto vereador, a gente até fez um projeto da revogação da taxa do lixo e nós se posicionamos contra, mas também não podemos esquecer que tem 7 anos que não tem aumento de IPTU nessa cidade. Ao contrário que no passado, né, o aumento era muito abusivo e por isso meu voto é favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Senhor presidente, também quero contribuir e dizer que a gente tem que parar com certas narrativas. Quando se fala do asfalto grátis, quem pagou? Existe um caixa que é gratuito ou esse dinheiro veio do bolso de todos os contribuintes? Vamos parar com esse negócio, gente, dessas falsas narrativas para a população. Meu voto favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Só justificando meu voto, mais uma vez, dando aqui a explicação que no passado, né, as gestões passadas, cobravam o imposto e cobravam o asfalto. O Isaías cobra o imposto e não cobrou o asfalto. Foi isso que eu falei na tribuna. Mas meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Quero deixar para a população, esse projeto é muito bom, por isso todos os vereadores votam favorável a esse projeto. Eu sou o último a votar, mas respeito as palavras de todo mundo, mas é um projeto interessante para a cidade, para o próximo prefeito que vai entrar. O meu voto é favorável. Segunda discussão do projeto de lei do Executivo, número 10 de 2024, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2025 e da outras providências. O projeto foi aprovado, já com a emenda número 1 aprovada na primeira discussão, foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto.